Mais um tropeço do Real Madrid na temporada, dessa vez a primeira derrota em casa. Eram 8 jogos, 8 vitórias e aí chegou a primeira derrota em um momento bem crítico para o Real Madrid de Xabi Alonso. Perdeu 2-0 para o Celta de Vigo aqui no Bernabéu e essa derrota acarreta problemas na tabela de classificação de La Liga, mas também a questionar esse Real Madrid ainda mais para o jogo que acontece daqui 2 dias, na quarta-feira. Tem Real Madrid e Manchester City pela Liga dos Campeões aqui no estádio Santiago Bernabéu. Um Real Madrid que teve muitos problemas nessa partida contra o Celta de Vigo. Primeiro que o Xabi Alonso não conseguiu repetir o time que ele colocou em campo contra o Atlético de Bilbao, porque o Camavinga vinha de um problema no tornozelo, então ele não foi com o Camavinga, foi com o Arda Güler no meio de campo, mas um Real Madrid que se reajustou devido aos problemas que está tendo com lesões, que só se agravaram durante a partida, e o Xabi Alonso tentando encontrar opções na lateral direita. O Real Madrid não tinha nenhum lateral direito à disposição, ele colocou o Raul Asensio ali, mas com a lesão de Éder Militão logo no começo do jogo, uma lesão que preocupa bastante. A gente ainda não tem o boletim médico do Real Madrid explicando exatamente qual é a lesão, mas o Militão, quando foi fazer uma corrida para impedir que o jogador do Celta chegasse na área do Real Madrid, ele sente, coloca a mão atrás da coxa, a gente ainda não sabe se é coxa, se é algum outro local da perna, mas o Militão sentiu, não saiu de campo sem conseguir apoiar o pé no chão. A gente ainda não tem os exames feitos, que serão feitos nos próximos dias, para avaliar a gravidade da lesão do Militão e quanto tempo ele vai ficar fora dos gramados. A gente já deseja aqui uma boa recuperação para o zagueiro brasileiro, que estava sendo o principal defensor do Real Madrid nesse início de temporada. Tanto é que o Xabi Alonso nem colocou ele na lateral direita, mesmo não tendo lateral direito, porque o Militão é imprescindível na zaga do Real Madrid, que está tendo muitos desfalques, e mesmo quando não tem os desfalques, o Militão era o principal defensor do Real Madrid. Então, mais uma baixa importante para o time de Xabi Alonso. Depois da lesão de Éder Militão, o Real Madrid sentiu, o Xabi Alonso até falou na coletiva que isso tocou de certa forma o ânimo do time, e um Real Madrid que não conseguiu ser produtivo, não conseguiu ser operante nos primeiros 60 minutos de partida. Um Real Madrid muito abaixo, principalmente no primeiro tempo, impotente até, não conseguindo criar ocasiões, não conseguindo controlar o jogo, tendo muita dificuldade quando o Celta de Vigo se fechava de entrar na área, de finalizar. Um Real Madrid produzindo muito pouco no primeiro tempo, e foi assim também na segunda parte, até a primeira expulsão das 2 expulsões de campo que a gente teve nesse jogo. Fran Garcia recebeu 2 cartões amarelos em 60 segundos, 61 para ser mais específico, e deixou o campo, deixou o Real Madrid com 10 jogadores no minuto 20 do segundo tempo. A expulsão, que em teoria piora o time, acabou melhorando o Real Madrid, porque o time foi para cima, tentou buscar o empate, levou os principais momentos do Real Madrid, foram com 10 jogadores em campo, foi para cima do Celta de Vigo, mas não conseguiu ser efetivo e eficaz nas ocasiões que teve a oportunidade de criar. Chegou muito na área, mas é verdade que finalizar no gol mesmo, com perigo, não foram tantas vezes como a gente tem se acostumado a ver desse Real Madrid nos melhores momentos, como a gente tinha visto no jogo contra o Atlético de Bilbao. Real Madrid sofre o gol para o Celta de Vigo, não consegue se encontrar na partida, e aí já no final do jogo, nos acréscimos, mais uma expulsão de mais um lateral esquerdo, dessa vez Álvaro Carreras, que recebeu cartão amarelo por uma falta, reclamou com o árbitro, recebeu outro amarelo e acabou recebendo vermelho e sendo expulso. Depois uma confusão ali, o Real Madrid reclamou demais da arbitragem do Quinteiros, o estádio vaiou muito os árbitros em todo momento, em todas as decisões. Foi um árbitro que realmente não conseguiu ter o controle da partida, distribuiu amarelo para tudo que é lado, teve muito problemas com os jogadores que reclamaram demais por faltas apitadas ou não apitadas, e acabou dando mais um cartão vermelho, que, pelo que a gente pôde ver nas informações publicadas pelo próprio clube, foram para o Endrick no banco de reservas. O Endrick, que a gente agora vai ver todos esses cartões vermelhos, quanto tempo de suspensão os jogadores vão ter, mas que pode ser que o Endrick não possa mais jogar em La Liga com o Real Madrid, porque o Real Madrid tem mais 4 jogos daqui até o final do ano. A gente já trouxe várias vezes a informação que o Endrick está vendo possibilidades de realmente sair emprestado no final desse ano. Então, um Real Madrid um Endrick que vai ter a possibilidade ainda de Liga dos Campeões
e Copa do Rei, caso a suspensão dos dois jogos seja confirmada aí nos próximos dias. Então 3 jogadores expulsos do Real Madrid, 2 jogadores de linha, os 2 laterais esquerdos. Ainda depois nos acréscimos o Celta de Vigo vai lá e faz mais um gol, 2-0 para o Celta, em um jogo no qual o Real Madrid, como eu disse, teve muitos problemas criados pelo próprio Real Madrid, né? O Celta de Vigo, sim, foi muito bem na partida, os jogadores do Celta, Borja Iglesias fez um grandíssimo jogo, muito bem o Celta de Vigo, mas um Real Madrid incapaz e inoperante de vencer um jogo que era muito importante para vencer. Primeiro, porque tinha feito o melhor jogo da temporada contra o Atlético fora de casa, voltava a jogar no Bernabéu depois de 6 jogos, nunca o Real Madrid ficou tanto tempo sem jogar em casa, fora de casa, numa sequência assim de tanto tempo, voltava a jogar em casa, onde só tinha vencido na temporada contra um adversário complicado, mas de meio de tabela de La Liga, no qual em casa, depois de todos os pontos que o Real Madrid perdeu nos últimos jogos fora de casa, não podia tropeçar e acabou tropeçando da pior maneira. Depois de fazer o melhor jogo fora de casa da temporada, faz o pior jogo em casa na temporada, e isso há 2 dias de receber o Manchester City, que é um jogo que está marcado no calendário do Real Madrid há muito tempo, porque é um jogo visto como um grande teste contra um grande rival, que até agora o Real Madrid teve 3 grandes testes e só superou um e acabou tropeçando nos outros 2. Então o jogo contra o Manchester City já estava no alvo, já estava marcado, e agora se torna ainda mais importante depois desse tropeço. O Real Madrid, que já perdeu a liderança de La Liga faz tempo, chegou a abrir 5 pontos de vantagem para o Barcelona e agora está com 4 pontos a menos na tabela de classificação. E o Villarreal, que é terceiro, tem 1 ponto a menos que o Real Madrid, mas um jogo a menos também. Então, quando o Villarreal fizer esse jogo lá em janeiro, o Real Madrid ainda, depende como chegar até lá, mas pode ainda perder a 2ª colocação de La Liga. Então, o Real Madrid, que foi se desfazendo nos últimos jogos, perdeu 9 dos últimos 15 pontos em La Liga, realmente um Real Madrid com muitíssima dificuldade para conseguir voltar a se reencontrar. Parecia que depois do jogo contra o Atlético de Bilbao ia conseguir, mas de novo é um Real Madrid muito inconstante, muito irregular, que ainda não tem uma característica própria de jogo, a gente não sabe muito bem o que joga, parece que se encontra, depois se perde, e é mais ou menos isso que a gente voltou a ver nesse jogo. O time saiu de campo vaiado, o Xabi Alonso falou muitas vezes na coletiva que são apenas 3 pontos, mas vamos ver o quanto pesam esses 3 pontos, que sim, são 3 pontos na tabela de classificação, mas que vindo da onde o Real Madrid vem, de no início da temporada ter vencido 13 dos primeiros 14 jogos e agora só ter conseguido vencer 2 dos últimos 7, é um Real Madrid totalmente inconstante, totalmente irregular e que vai de momentos conturbados em momentos conturbados e agora volta um momento conturbado e vamos ver o quanto se agrava um momento conturbado no próximo jogo da Liga dos Campeões na quarta-feira aqui no Bernabéu contra o Manchester City, um jogo no qual o Real Madrid se complica e muito, porque tem 6 jogadores no departamento médico, todos eles são da linha defensiva, não tem lateral direito, Carvajal e Trent Alexander estão fora, não tem zagueiros, Militão está fora, o Hausen talvez volte, mas provavelmente não apto para jogar, vamos ver as condições do Hausen, se ele volta. Alaba está fora, o Rüdiger, que hoje ia descansar, teve que entrar depois da lesão do Militão, então só tem Rüdiger e Raul Asensio, não tem outra opção na zaga. Lateral esquerdo para Champions tem o Fran Garcia e o Álvaro Carreras, o Mendy, que era uma boa opção, está lesionado também. Então é um Real Madrid cheio de sistema defensivo no banco. Para o jogo, do próximo jogo do Campeonato Espanhol, eu quero ver quem é que o Xabi Alonso vai colocar na lateral esquerda, porque não tem lateral esquerdo para o próximo jogo. O Mendy se recupera de lesão, Carreiras e o Fran Garcia foram expulsos aqui, então não tem lateral esquerdo, mas isso é para a La Liga. Para a Champions tem lateral esquerdo, mas é o Real Madrid com muitos problemas, provavelmente recuperando a volta do Camavinga, que hoje não pôde jogar por problema no tornozelo para jogar com o Tchouaméni. O Tchouaméni pode ser uma opção de jogar na zaga, caso seja necessário, mas assim, é um Real Madrid todo remendado no sistema defensivo, com um meio-campo que ainda não encaixa. Bellingham e Arda Güler hoje voltaram a jogar juntos e a gente tem aí muitas dúvidas de como que eles podem atuar juntos. O Valverde estava sendo a nota positiva do Real Madrid no jogo de hoje, mas com o resultado não tem nota positiva. O Xabi Alonso está reencontrando o Valverde jogando um pouquinho mais pela direita, com possibilidade de agrupar pelo meio de campo. Mas vamos ver, com a lesão do Militão, talvez o Valverde tenha que voltar para a lateral direita no jogo da Liga dos Campeões. Enfim, é um Real Madrid com muitos problemas, mais uma vez muito pressionado na temporada e tendo aí o próximo jogo da Champions como um jogo chave, no qual ou o Real Madrid consegue dar a volta por cima ou o momento pode se agravar de novo e a gente voltar a falar a palavra crise.